Durante o ato pró-Bolsonaro realizado na Avenida Paulista no dia 6 de abril de 2025, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, protagonizou uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais ao levantar o braço esquerdo com a mão espalmada para cima, um gesto que foi interpretado por muitos como semelhante à saudação nazista, especialmente porque lembra o gesto já feito por Elon Musk e era feito por uma certa turminha aí na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Cara, de novo, né? Esse gesto tá aparecendo cada vez mais nas manifestações de extrema-direita ao redor do mundo, mas tem gente que insiste em dizer que nazismo é de esquerda. Não, Sofia, é absurdo. A gente precisa entender, inclusive, uma coisa, tá? O Musk fazer o gesto nos Estados Unidos é uma coisa, mas ser feito no Brasil é totalmente diferente. Por quê? Porque é diferente lá que eles têm uma seguridade para cometer até crimes com a ideia de liberdade de expressão. O Brasil, sim, tem uma Constituição muito bem organizada, que foi debatida amplamente com a sociedade civil, com todos os políticos de esquerda, de direita, de centro, com a pensada na população de uma forma extremamente ampla, uma pós-ditadura, e essa Constituição, por exemplo, ela assegura que a gente não pode cometer crimes, e um desses crimes é exaltar, por exemplo, o nazismo, ou exaltar uma ideia de superioridade de uma raça para com a outra, ou cometer crimes como intolerância religiosa ou racismo religioso, por mais que sejam questões do dia a dia, infelizmente, a nossa Constituição assegura, e isso é muito positivo. Tem uma Constituição que faz que traz essa segurança. E aí, dito isso, Sofia, eu fui procurar depois a história, né, do governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes. Mauro Mendes era do DEM, né, o DEM que virou União Brasil. Eu gosto muito de citar o DEM, porque o DEM antes era o PFL, que é o partido que era comandado aí por alguns caciques, dentre eles o ACM, que aqui na Bahia sabemos muito bem quem é. E o DEM, PFL DEM, que hoje é a União Brasil, traz esse Mauro Mendes, que é um político muito, vamos dizer que com muitas histórias imbricadas, inclusive na própria família, em que o filho responde por um processo. A gente vai falar sobre isso. E eu vou A te pedir, Sofia, para delicadeza trazer. da Dai. O filho responde por um processo. Tem questões assim muito embutidas junto do Mauro Mendes e da polícia, que gosta assim, de envolvê-lo em algumas investigações. Temos que falar quem é o Mauro Mendes. E a cena que ele faz, eu vou te pedir, Sofia, para trazer o vídeo, por favor, que circulou e segue circulando nas redes, porque não tem como não entender esse gesto. Por gentileza. E olha o Bolsonaro aí, tá? O Bolsonaro tá do lado. Presidente Bolsonaro, Mauro Mendes, o governador, também representando União Brasil apoia a anistia. Sim, por Deus, pela pátria e pela liberdade, sim! Olha a mãozinha, eu vou te pedir, Sofia, mais uma vez, por gentileza. Pode ser só do meio para o final mesmo, porque assim, não é um gesto de levantei a mão, tem toda uma movimentação. Sofia, eu não estou conseguindo te ouvir. No primeiro momento, quando ele levanta a mão, eu até pensei, não, ele só tá levantando a mão, o pessoal tá exagerando. Mas aí depois ele pega e faz dois movimentozinhos ali que difícil não interpretar dessa forma. Vamos ver. União Brasil apoia a anistia. Ó, ele levanta a mão, ok. Agora, gente, aí é difícil. Aí é difícil, né? Não dá para dizer, olha, ele estava só levantando a mão, ele estava apontando para Um Deus, ele gesto. estava. Não, gente, tem um gesto muito pesado e muito profundo por trás, até porque recentemente a gente viu isso aí. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer o vídeo do Elon Musk, né? Que em poucos dias, foi na antecedência da posse do Trump, ele realmente fez um gesto muito similar, que é uma saudação, para quem não entendeu ainda, gente, esse gesto é um gesto de saudação ao nazismo.
é um gesto de saudação a um grupo com uma ideologia extremamente violenta, extremista, é, que no Brasil esse tipo de gesto ele é considerado crime, mas nos Estados Unidos não. Então, o Musk ele pode fazer esse gesto nos Estados Unidos, apesar de imoral, não é ilegal, mas tem uma implicação que é o governador do Mato Grosso fazer aqui. Aí vou te pedir para trazer o gesto do Musk solto para a gente lembrar do governador do Mato Grosso, por gentileza. Um gesto de Elon Musk durante um discurso na posse de Donald Trump causou polêmica. Musk subiu ao palco da Arena Capital One sob aplausos e agradeceu apoiadores de Trump pela vitória do republicano nas eleições. Em seguida, olha só nas imagens, o CEO da Tesla estendeu o braço direito com os dedos fechados e a palma para baixo. Algumas pessoas afirmaram que o movimento se parecia com um gesto usado pela Alemanha nazista, que significa salve a vitória. Mas uma organização não governamental que rastreia o antissemitismo discordou dessa afirmação, dizendo que o movimento parecia representar apenas um momento de entusiasmo. No X, Musk disse que as acusações sobre nazismo são cansativas. Ai, a gente não pode nem ser nazista sem começar a chamar a gente de nazista? Olha, como está difícil essa vida, né, de ser nazista, de pregar a supremacia. Inclusive, gente, o Musk, ele é uma pessoa que não só no Twitter, mas em vários lugares, ele comenta como é difícil a vida do homem branco rico, sabe? Ele se coloca nessa posição. Não tem como negar isso. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da A Pública, por gentileza, que é uma organização que fez uma reportagem trazendo Agência nada mais, pública. nada menos, isso, trazendo nada mais, nada menos que as gravações, né, que colocam o governador do Mato Grosso, sim, a gente viu a imagem do governador do Mato Grosso, que está sob suspeita de trama contra uma jornalista. E aí, de acordo com o texto, né, que foi publicado pela agência pública, foi um texto, foi uma reportagem, um jornalismo investigativo, o relator, né, de acordo com as conversas gravadas pela agência pública, o plano era prender um jornalista sobre a alegação de falso envolvimento com tráfico de drogas e pedofilia. E quem estaria envolvido aí nesse plano, uma das pessoas seria o governador do Mato Grosso. Detalhe aí, entre aspas, né? Seu relato sobre os fatos dos quais participou contraria a versão de Mendes e atribuiu o próprio governador à primeira-dama do estado, Virgínia, ao publicitário Ziad Faraz e à advogada Carla Griggs a contratação do detetive que supostamente, a mando do grupo, durante uma semana, em agosto de 2021, teria seguido e tentado atrair o jornalista para uma armadilha, e Mendes sempre negou publicamente que teria contratado a espionagem, atribuído a denúncia a interesses de seus adversários políticos. Então, a ideia era fazer com que o jornalista, né, fosse levado a esse espaço para depois ser denunciado. Para quem não lembra, jornalistas investigativos, eles podem, né, se camuflar, né, entrar em determinados espaços, né, disfarçados. Como, inclusive, o Roberto Cabrini já foi preso, um mal-entendido aí sobre o tráfico de drogas, bem nessa linha. E era uma trama feita de acordo com a investigação envolvendo o governador do Mato Grosso, o que é bem complicado. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o G1 também, porque o governador do Mato Grosso tem um filho, e o filho do governador, que é o Luiz Antônio Taveira Mendes, ele foi acusado, para começar, ele teve um passaporte aí apreendido, e o filho dele é investigado pela Polícia Federal por ter empresas envolvidas em compra de mercúrio ilegal para extração de ouro. Logicamente, a família nega, no entanto, a Polícia Federal aponta que o filho do governador, que foi preso, ele foi investigado, ele segue sendo investigado pela Operação Hermes 2, foi deflagrada pela Polícia Federal. A empresa dele teria aí um comércio ilegal no Rio Amazonas, na região da Amazônia, em que haveria aí uma extração de forma que contamina aquela região, naquele rio ali, e a polícia, inclusive, solicitou a prisão temporária do Luiz Antônio, mas foi negada pela
justiça. Não quero falar sobre como é bom ter pai rico, né, enfim. Mas depois de um tempo, inclusive, o Luiz também tentou ter o passaporte de volta e não conseguiu. Mas é isso, pouco processo na família é pouco, realmente, pouco processo é pouco, porque eu vou te pedir, Sofia, para trazer uma outra notícia que ainda coloca o Mauro Mendes como acusado de receber propina. E essa denúncia é uma denúncia mais recente, é uma denúncia, inclusive, que corre em segredo em sigilo, e aí, de acordo com a apuração, uma ação judicial em que envolve o Mauro Mendes, do União, que é acusado de receber propina durante um processo de privatização da Sanecap, que foi transformada em CAB Cuiabá e depois em Águas Cuiabá, está em sigilo no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. E, de acordo com o que foi revelado, a denúncia é de recebimento de cerca de 1 milhão de propina que o Mauro teria apropriado durante a sua campanha eleitoral e logo depois de assumir a prefeitura de Cuiabá. E aí o Mendes substituiu Chico Galindo, que foi o prefeito articulador da privatização na época. E é isso, né? Mais uma vez, é pouca investigação envolvendo o nome do Mendes, que é esse cara aí que resolveu ir para uma manifestação pró-anistia e fazer um gesto que é um gesto similar, e ainda como a Sofia bem lembra, né? Que foi o primeiro a levantar de mão e mais 2 vezes, um gesto muito ligado, que era utilizado pelos nazistas, por pessoas que seguiam o movimento do Adolf Hitler. Não dá para dizer que é pouca coisa, né, Sofia? Não, não, não é pouca coisa, não. E esse cara que tome cuidado, porque ao contrário, é porque ele não tá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, apologia ao nazismo é crime. Vai acontecer alguma coisa com ele? Duvido muito. Duvido muito que aconteça alguma coisa com ele. Um dos grandes problemas dessa saudação aí é que é muito fácil você negar, sabe? Você só dizer, não, não, eu só estava levantando o braço, eu só estava. é, só estava. No momento, como é que falaram ali do Musk? No momento de exaltação, excitação, sabe? Então, não vai acontecer. A gente teve aqui no Brasil um secretário de cultura que literalmente fez cosplay de Goebbels e não aconteceu nada com ele, né? Ele perdeu o cargo, mas não foi nenhuma questão criminal. Não, não vai acontecer, sabe? Não vai acontecer nada com ele. Mas eu pelo menos espero que isso viralize e que as pessoas lembrem disso nas próximas eleições. O pessoal bolsonarista vai voltar do mesmo jeito, mas que pelo menos aquela meiuca ali, meio indecisa, lembre disso. Pois é, Sophie. E só para finalizar uma coisa, né, que no Brasil, como a gente falou sobre a Constituição, praticar, induzir ou incitar ou discriminar ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime previsto com reclusão de 1 a 3 anos e multa ou reclusão de 2 a 5 anos e multa se o crime for cometido em publicação ou meio de comunicação social. E outra lei também que se enquadra essa ação que foi feita é a lei de fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. E é muito importante, em um momento que a gente vê células nazistas crescendo, não só em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, que a gente lembre que sim, apologia ao nazismo é crime. É isso, Sofia. Perfeito, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos. Pessoal que está vendo ao vivo, não sai daí que nós já estamos voltando com mais plantão no Meteoro.